Lá voltamos com um ponto de vista falando sobre o caso do brasileiro que foi executado na Indonésia por tráfico de drogas, e a gente está discutindo todas as consequências disso para o país e para o mundo no geral. A gente vinha falando sobre controle, combate, medidas, tráfico no Brasil, todas essas coisas. A gente já chegou a falar sobre as medidas mais efetivas que podem ou não ser utilizadas aqui no país, mas também a gente pulou um assunto que teve muita repercussão na internet das pessoas se manifestando e falando que a pena de morte seria uma solução para o fim do tráfico no Brasil. Acho que o Maurício pode começar respondendo, depois você, Luiz. Qual que é a sua visão disso, Maurício? Olha, Marco, isso é uma ilusão, né? Primeiro que eu volto a insistir, a gente tem que discutir efetivamente a necessidade ou não desse modelo penal para controle de drogas, né? Esse tema está sendo debatido intensamente em todos os lugares e, por paradoxal que possa parecer, a terra onde nasceu a política proibicionista, que são os Estados Unidos da América, né, está avançando exatamente no sentido contrário. Hoje nós já temos lá 3 estados americanos que descriminalizaram totalmente, inclusive para consumo recreativo. Sem falar os outros 25 estados que já autorizam o uso medicinal, enfim. A gente teve o Uruguai aqui agora. O Uruguai já está aqui descriminalizando, a Argentina é descriminalizada por via do seu Supremo Tribunal Federal, que julgou inconstitucional o artigo de lei que criminalizava o uso de drogas. A Colômbia também, da mesma forma, o Chile. É um movimento internacional, vários países europeus, Austrália, Canadá, enfim. A política de drogas está num momento, especialmente internacionalmente, de intenso debate na busca de alternativas não penais. É um paradoxo, inclusive, a postura brasileira de censurar a Indonésia, enfim, e aqui dentro o ministro da Justiça falar que nós não vamos sequer debater a modificação da lei de drogas. Esse discurso dele é ridículo, né? Porque ele se colocar contra o próprio debate, isso ele não, para começo de conversa ele não pode fazer isso, né? É uma balela, isso daí é chilique, né? Nós não vamos sequer debater. Não é ele que conduz o debate, aliás, ele tem que debater, né? É o papel dele. Mas, de qualquer maneira, isso mostra um paradoxo na postura da política. Internacionalmente é uma coisa, é o que o Vedovato estava dizendo, e aqui internamente o discurso é outro. Mas né? até na questão da solução, porque segundo uma pesquisa divulgada pela BBC, a previsão de que, mesmo com as penas de morte, mesmo com essa nova política na Indonésia, aumente em 45% o uso de drogas este ano na Indonésia. Na Indonésia, se fosse assim, não tinha droga na Indonésia, gente. Lá em Bali, o povo continua na balada. Saiu uma matéria agora. O repórter foi para lá, foi para a balada lá na Indonésia e falou, tá rolando a droga aqui na boa. Continua aqui, tá tudo aqui. Uai, então como é que é isso? Na sua opinião, Vedovato? Então, essa opinião da população, ela é muito presente. Por quê? Porque grande parte da população, especialmente esses que têm essa opinião, entendem que nunca serão condenados à morte. Então, quem será condenado à morte? É o outro. Nunca é você. Então, isso é uma preocupação, não só no caso das drogas. Em todos os crimes, ela sempre vem, precisa ter pena de morte. Agora, você pega esse rapaz, que não é rapaz, que foi morto agora lá, o Marco Acha. Você pega aquele outro garoto que está lá o Goulart, que está lá no corredor da morte. Ele não tem o perfil do outro. Não tem. Que é o perfil do elemento. Exatamente. Que essa população, até jovem, branca, da elite brasileira, enfim, pleiteia a pena de morte, está pensando sobre pena de morte. Aquele cara é igualzinho a você. Então morre. Por isso que dá um contraste, né? Contraste. Mas é muito comum. Objetivamente, não tem como implantar a pena de morte, mesmo que o cara
faça uma campanha. A única forma de você implantar a pena de morte é rasgar a Constituição, se desvincular dos tratados internacionais e aí começar um novo caminho aqui dentro. Porém, esse novo caminho não vai ter garantido a igualdade entre as pessoas, não vai ter garantido a sua intimidade, não vai ter garantido a liberdade de imprensa, não vai ter garantido nada. Se perde um monte de direitos em troca de... Aqui, ao contrário da Indonésia, como solução. o Vedovato estava explicando, como nós não temos pena de morte, por vinculação aos tratados internacionais, nós não podemos regredir à pena de morte. Exatamente. Por conta dos tratados. Nós não podemos voltar naquilo que é a perspectiva internacional civilizatória, naquilo que é um avanço, que ela quer chegar lá, nós já estamos num estágio. Eu acho, aliás, que a gente devia lutar para abolir a pena de morte do Código Penal Militar, que é esse resquício que nós temos de pena de morte. Sim, que é por fuzilamento também. Em caso de guerra, né? Em caso de guerra. Eu acho, inclusive, que a gente tem que lutar para abolir esse resquício. A gente já está quase terminando, esse é um pouquinho mais curto. Um ponto importante que a gente pode discutir aqui, sem tentar causar tanta polêmica, é quem se beneficia do tráfico no Brasil hoje em dia. Certamente, aquelas pessoas que têm, de alguma maneira, o controle desse tráfico sem aparecer, né? Todo pessoal que aparece, que vai preso, que morre e tal, ele está a serviço de alguém. Mas quem seria? Seriam empresários, políticos, esse é soldadinho. Polícia? Eu não Olha, eu dizer. diria que, dentre outros setores, um que se beneficia muito dessas operações ilícitas é o sistema financeiro. O sistema financeiro. Nessa crise recente de 2008, enfim, além dos estados nacionais terem aportado grana no sistema financeiro, uma fonte fundamental para a manutenção foram os recursos ilícitos que eram lavados no sistema financeiro. Esse dinheiro tem que ir para algum lugar. É uma fábula o dinheiro ilícito que é lavado, e é lavado no sistema financeiro internacional. Um setor que se beneficia dessa ilicitude é esse, por exemplo, né? Então não são, e não se iludam, esse sujeito que está lá na comunidade, na favela, na periferia, é uma pecinha... O traficante. É o traficante pequeno e médio. As grandes operações estão rolando na Avenida Paulista, na Barata Ribeiro, na Zona Sul. As peças-chaves. É algo maior do que a gente imagina, na sua opinião. Então. Não é na minha opinião. Tanto que nós já vimos alguns grandes traficantes presos. E foi preso em condomínio aqui do lado, aqui de Campinas. Não é verdade? É só puxar pela memória. Então, esses são os barões, né? Mas é difícil a gente pegar algum cara desse. Para a gente encerrar, Maurício, quer deixar algum recado, concluir algum pensamento? Eu acho que nós temos, sim, que cada vez mais discutir esse tema e pôr a mão na consciência de que há alternativas. O Estado não precisa usar de violência contra o seu cidadão e a solução é muito mais eficiente. Isso já está demonstrado, né? Hoje nós temos, por exemplo, Colorado está há um ano, completou um ano da sua política de drogas. É um estado norte-americano que descriminalizou, né? E caiu. É impressionante, estatisticamente, a gente tem os dados hoje, até porque está descriminalizado, eles têm os dados das pesquisas recentes, caiu a criminalidade assim, espantosamente, de uma forma eficiente. Então nós temos que buscar e debater outros mecanismos, outras medidas que a gente pode adotar, porque essa, aliás, está matando gente. Nós matamos pessoas. Ao contrário, mata mais na guerra às drogas do que com o uso de drogas. Vedovato? Exatamente. Eu iria nesse sentido, pensando também que qualquer aceno à pena de morte que a gente venha fazer é um aceno ao retrocesso. E a gente precisa sempre ficar imaginando que a evolução dos direitos humanos é mais dolorida
do que você simplesmente dizer, vamos reprimir todo mundo, mas ela é necessária. O avanço no campo dos direitos humanos é uma forma da gente se construir como nação e deixar para as próximas gerações um legado melhor do que o que a gente recebeu. Tá joia. Eu recebi o professor e doutor em Direito Internacional, Luiz Renato Vedovato, e o professor e criminalista Maurício Ribeiro. A gente falou um pouco sobre a morte do brasileiro executado na Indonésia por tráfico de drogas e discutiu as consequências disso aqui no Brasil. O Ponto de Vista volta no próximo programa.